Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Elcimara. A partir dessa aula de hoje, nós vamos resolver várias questões sobre diabetes. Então, convido você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever. Deixa também o seu comentário, o seu like, isso é importante. E convido você, então, para resolver hoje algumas questões sobre diabetes. Então, nós temos aqui a nossa primeira questão. Diabetes e suas complicações constituem as principais causas de mortalidade precoce na maioria dos países. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas sobre essa temática. Bom, então vamos iniciar aqui pela primeira. As complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. Então, nessa assertiva, nós temos aqui as complicações causadas pela diabetes, né? Então, a literatura, inclusive a diretriz, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, traz aqui a questão, né, das complicações que são categorizadas realmente em distúrbios microvasculares e macrovasculares. Nas microvasculares, a gente tem a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia, tá? E nas macrovasculares, nós temos a doença coronariana, a doença cerebrovascular e a doença arterial periférica. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Com isso, a gente já pode eliminar aqui a alternativa E. Então, vamos para a próxima. O aumento da prevalência do diabetes está associado a diversos fatores, como rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, maior frequência do estilo de vida sedentário, maior frequência de excesso de peso, crescimento e envelhecimento também populacional e a maior sobrevida dos indivíduos com diabetes. A gente sabe que diabetes é uma doença que ela é multifatorial. Dentre esses fatores, nós temos também aqui a urbanização, a rápida urbanização, da questão, né, do próprio estilo de vida das pessoas, porque isso tende a levar as pessoas a ter uma vida mais sedentária, a uma má alimentação, né? Então, tudo isso contribui para o surgimento do diabetes. Isso resulta em excesso de peso, né? O peso está muito relacionado ao diabetes tipo 2, tá? O próprio envelhecimento, né, populacional, o próprio idoso, ele já tem uma probabilidade de desenvolver diabetes por conta do próprio envelhecimento celular, metabolismo lento e o sedentarismo, a inatividade física, tudo isso contribui. Só que nós temos aqui uma situação de sobrevida dos indivíduos com diabetes, porque a gente consegue já fazer essa abordagem, essa prevenção desses fatores que podem ser modificados, né? A gente sabe que existem fatores que não são modificáveis e existem fatores que podem ser modificados, tá? Então a gente consegue trabalhar esses fatores modificados, mudando aqui o estilo de vida, né? Orientando a população para que ela possa melhorar a sua alimentação, se torne mais ativa. Então, isso melhora muito a qualidade de vida. Então, essa afirmativa também é verdadeira, tá? Então, já podemos eliminar aqui a alternativa D. Vamos para a terceira afirmativa. O diabetes mellitus é um distúrbio metabólico complexo, sendo que no diabetes tipo 2 é resultante da destruição imunomediada de células produtoras de insulinas nas ilhotas de Langerhans. Então, nós temos uma classificação etiológica, né, do diabetes mellitus, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Então, nós temos o diabetes tipo 1, que ele se divide agora em tipo 1A e tipo 1B. Nós temos o diabetes tipo 2. O tipo 1A, ele está relacionado à deficiência da insulina. Nesse caso aqui, né, a deficiência da insulina
tanto no A e no B, né, nós vamos ter a deficiência da insulina, mas no 1A nós temos aqui a questão dessa deficiência causada pela destruição autoimune das células betas, comprovada através de exames laboratoriais. Já no tipo 1B, nós temos a deficiência, né, da insulina, mas ela é de natureza idiopática. Normalmente, nos exames, não vai ser possível detectar a presença desses fatores autoimunes, tá? E no diabetes tipo 2, a gente tem aqui a perda progressiva, né, da secreção da insulina, que vai se combinar também com a questão da resistência à insulina. Então, essa afirmativa aqui, ela não é verdadeira, tá? Porque o diabetes tipo 2, ele não é resultado da destruição imunomediada de células. Diabetes tipo 2 é o quê? É a perda progressiva da secreção da insulina combinada também com a resistência da insulina. A destruição imunomediada é do diabetes tipo 1A, tá? Do tipo 1 nesse caso. Então, por isso, essa afirmativa, ela é falsa, tá, gente? Então, a gente já pode eliminar aqui a alternativa A. Vamos para a última afirmativa, porque a gente fica aqui, então, com a alternativa B ou a alternativa C, tá bom? Que vai definir aqui a nossa resposta. Então, o diabetes tipo 1 ocorre em razão da resistência à insulina e da deficiência relativa da insulina, né? Então, a gente viu que essa definição é do diabetes tipo 2 e não do diabetes tipo 1, tá? Então, a última afirmativa, ela é falsa. Logo, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa C. Nessa próxima questão, com base nos tipos de diabetes, assinale a alternativa correta que relaciona ao diabetes tipo 2. Vamos lembrar um pouco da classificação do diabetes, tá bom? A gente tem o diabetes tipo 1, agora eu tenho um A e um B, né? Todos dois causados pela deficiência, né, da insulina. O tipo 1A pela destruição autoimune, tá? Que é comprovado através de exames laboratoriais. E o tipo 1B também é a deficiência da insulina, mas ela é de natureza idiopática. E a gente tem o diabetes tipo 2, né? Que é a perda progressiva da secreção, né, da insulina, associado aqui também à resistência à insulina, tá bom? Então, o pâncreas, né, ele produz insulina, mas essa produção de insulina no diabético tipo 2, ela é menor, tanto que ela não é suficiente para fazer toda aquela parte, né, do metabolismo da glicose, tá bom? Então, por isso vai ter o aumento da glicose a nível sérico. E existe também a situação da resistência à insulina, né? No caso, a pessoa produz a insulina, mas ela não consegue realizar a sua função. Então, uma outra característica importante também do diabético tipo 1 é que ele corresponde, né, a uma porcentagem menor do que o diabetes tipo 2. Em geral, em torno de 5 a 10% do total de casos de diabetes são diabéticos tipo 1, tá? É um tipo de diabetes que é muito frequente em crianças, adolescentes e, em alguns casos, também em adultos, jovens, né? Ele afeta igualmente homens e mulheres. No diabetes tipo 1, ele normalmente inicia-se de forma abrupta, podendo levar, né, à cetoacidose diabética, que é a primeira manifestação da doença, e 1/3 dos casos, clinicamente, né, vão manifestar a diabetes tipo 1 através da cetoacidose diabética. Já o diabetes tipo 2, ele corresponde a 90 a 95%, né, de todos os casos de diabetes. Ele possui uma etiologia muito complexa e multifatorial. Ele acomete os indivíduos a partir da 4ª década de vida, embora em alguns países tenha observado uma incidência também em crianças e jovens, tá? Ele envolve ali alguns componentes genéticos e também ambientais. Tem uma forte herança familiar, com menor frequência os indivíduos
apresentam sintomas clássicos de hiperglicemia, que é a poliúria, a polidipsia, a polifagia, e o emagrecimento inesperado está muito mais caracterizado no diabético tipo 1. Já o aumento do peso, né, é mais característica do diabetes tipo 2. Então, vamos observar aqui nas alternativas qual dessas alternativas corresponde, então, ao diabetes tipo 2. Então, a alternativa A pode ocorrer de forma rapidamente, de forma progressiva, principalmente em crianças e adolescentes, o pico da incidência entre 10 e 14 anos, ou de forma lentamente progressiva, geralmente em adultos. Então, olha só, o diabetes tipo 2, ele não é de forma rápida, né, progressiva. Em geral, ele demora, né, bastante tempo para que a pessoa venha apresentar os primeiros sintomas já de diabetes. Então, geralmente, quando se tem um diagnóstico de diabetes tipo 2, é porque a pessoa ela já tem um bom tempo apresentando níveis hiperglicêmicos e não manifestava nenhum sintoma. Então, geralmente é assintomática. Então, essa definição aqui, né, não é principalmente em criança e adolescente, embora tenha um número agora considerável, né, de crianças e adolescentes com diabetes tipo 2, mas a grande maioria ainda se concentra no diabetes tipo 1. Então, não é a alternativa A. Na alternativa B, indica a destruição da célula beta, que eventualmente leva ao estágio de deficiência absoluta da insulina, quando a administração de insulina é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte. Então, a gente viu que o diabetes tipo 2 tem uma diminuição, né, progressiva na produção da insulina, relacionado também à resistência à insulina. Então, não existe uma deficiência absoluta da insulina no diabetes tipo 2, existe no diabetes tipo 1, né? Então, os pacientes com diabetes tipo 1, eles necessitam da administração da insulina para prevenir a cetoacidose, o coma e a morte, tá? No diabetes tipo 2, não necessariamente para prevenir essas complicações, mas alguns pacientes de diabetes tipo 2 podem necessitar do uso da insulina, mas não para prevenir cetoacidose, coma e a morte, mas sim para regularizar os níveis hiperglicêmicos, tá bom? Então, não é a alternativa B. A alternativa C é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez, de intensidade variada, geralmente se resolvendo no período pós-parto, mas retornando anos depois em grande parte dos casos. Então, nós temos aqui, nessa alternativa C, nós temos o diabetes gestacional, que é uma outra classificação de diabetes, tá? E não é o tipo 2. Bom, então, não é diabetes tipo 2, é diabetes gestacional. Então, só nos resta a alternativa D. É usado para designar, olha só, uma deficiência relativa de insulina, tá? Porque a deficiência absoluta, ela se caracteriza do tipo 1 e não do tipo 2. Então, a nossa resposta correta é a alternativa. Analisamos. O diabetes mellitus é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalente em todo o mundo. Sobre esse tema, é correto afirmar. Então, nós temos aqui 5 alternativas, todas elas aqui trazendo, né, conteúdos sobre diabetes. Mas tem uma delas só que está correta, tá bom? Então, vamos analisar aqui a alternativa A. O diabetes mellitus tipo 1 é caracterizado por perda progressiva de secreção insulínica combinada com resistência à insulina. Essa definição, ela é uma definição do diabetes mellitus tipo 2, tá? O tipo 2, que ele é realmente caracterizado, né, pela essa perda progressiva da secreção da insulina combinada com a resistência à insulina. Diabetes tipo 1, nós temos lá uma deficiência da insulina através de uma destruição autoimune, né? Isso lá no tipo 1A, e no tipo 1B, a causa idiopática, nós temos também a deficiência da insulina de natureza idiopática, tá bom? Então, não é a alternativa A. Vamos para a alternativa B. O diabetes mellitus tipo 2, diabetes se dá por deficiência de insulina, por destruição autoimune das células betas ou por deficiência de insulina de natureza idiopática. Então, né,
essa definição é do diabetes tipo 1, tá? O tipo 1A, nós temos a deficiência de insulina por destruição autoimune das células betas, e do tipo 1B, a deficiência da insulina de natureza idiopática. Então, não é a letra B. Vamos analisar a alternativa C. Os sinais e sintomas do diabetes mellitus podem ser caracterizados pelos 4 P's: perda de olfato, perda de paladar, perda de peso e poliúria. Então, vamos analisar aqui esses 4 P's, tá? Perda de olfato não tem, né, aqui no diabetes, e nem perda do paladar, tá bom? Perda de peso, geralmente para o diabético tipo 1, né? Já no diabético tipo 2 a gente já tem o sobrepeso. A poliúria também, né, faz parte. A polidipsia e a polifagia, tá? Que são os 4 P's que caracterizam os sinais e sintomas de diabetes mellitus. Então, não é a alternativa C. Alternativa D. Intervenções no estilo de vida, com ênfase em uma alimentação saudável e na prática regular de atividade física, reduzem a incidência do diabetes tipo 2. Verdade, tá? Porque nós vimos na aula passada que o diabetes tipo 2, ele é multifatorial, né? Tem vários fatores que causam, e um dos seus principais fatores que podem ser modificados é o estilo de vida, né? O sedentarismo, a má alimentação, o sobrepeso, tá? Então, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa D. Por que a alternativa E ela é incorreta? Porque a mensuração da hemoglobina glicada, ela não retrata os níveis glicêmicos nos últimos 7 dias. Ela retrata esses níveis em torno de 3 a 4 meses que a pessoa já apresenta níveis elevados aqui de glicose sérica, tá? Então, por isso ela está incorreta. Nessa próxima questão, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as definições aos parâmetros, considerando o jejum de 8 horas. Então, na primeira coluna, nós temos o número 1, glicemia de jejum normal, número 2, hipoglicemia, número 3, diabetes, número 4, paciente com grande chance de tornarem-se diabéticos. E na segunda coluna nós temos aqui os parâmetros, tá? Que são os valores referentes à primeira coluna. Então, nós vamos enumerar a segunda coluna, né, de cima para baixo, e aí nós vamos ter a nossa resposta correta, tá bom? Então, vamos lá analisar aqui a segunda coluna, tendo como referência a primeira. Então, na segunda coluna, nós temos aqui a glicemia de jejum maior que 126 miligramas por decilitro. Então, esse parâmetro aqui, maior que 126 miligramas por decilitro, já caracteriza diabetes, tá? Então, nós temos aqui o número 3, tá bom? Olhando aqui para as alternativas, a gente já pode eliminar a alternativa B, alternativa D e alternativa E. Vamos ficar então aqui com a A e com a C, que traz aqui o número 3, que é diabetes. Seguindo aqui a sequência da segunda coluna, glicemia de jejum maior que 110 e menor que 126, tá? Então, esses parâmetros aí, ó, maior que 110 e menor que 126, porque a gente já sabe que maior que 126 já é diabetes, tá bom? Então, abaixo de 126 não é diabético, mas nós temos aqui um paciente com grande chance de tornar-se diabético, que nós chamamos de pré-diabético, tá bom? Então, eu tenho o número 4. Seguindo aqui a sequência, eu já tenho 3 e 4. Tá bom? Já dá para a gente ter a nossa resposta correta aqui, ó. Porque a alternativa A, ela traz na sequência o 3, o 4, tá? E a alternativa C, 3, 2, então já tá fora, né? Porque na próxima alternativa aqui seguindo a sequência da segunda coluna, a glicemia de jejum igual ou inferior a 70 miligramas por decilitro caracteriza-se como hipoglicemia, tá bom? E a glicemia entre 71 e 99, nós temos aqui a glicemia de jejum normal. Então, a resposta correta para essa questão é a alternativa A.
Assinale a alternativa que completa, correta e, respectivamente, as lacunas da frase seguinte. Então, nós temos aqui as alternativas e aí nós vamos escolher uma que vai preencher ali as lacunas da frase. Então, vamos lá. O diabetes mellitus abrange um grupo de doenças, né? Aí, pontinho, pontinho aqui para a gente escolher. Então, qual é a palavra que vai se encaixar aqui nessa lacuna? Se ele está falando que diabetes abrange um grupo de doenças, então a gente não tem aqui na letra C, né, aumentados, tá? Então, e nem insulina, que insulina é o hormônio aqui que é produzido pelo pâncreas, tá? Então a gente tem aqui um grupo de doenças metabólicas, ok? Então a gente já pode eliminar a letra C e a letra D. Vamos ficar aqui com a letra A e a letra B para saber qual dessas duas vai completar todas as outras lacunas. Caracterizadas por níveis aumentados ou insulina, né, de glicose no sangue, né, gente? Devido a defeitos ou da ação da insulina. Então, a gente tem aqui a letra A, que preenche todas as lacunas aqui da questão. Então, o diabetes mellitus, ele abrange um grupo de doenças metabólicas, tá? Que envolve ali, né, a alteração do metabolismo da glicose, do metabolismo dos lipídios, caracterizada por níveis que são aumentados, nesse caso, da glicose no sangue, que é caracterizada pela hiperglicemia. Isso é devido ao quê? À ação ou defeito da insulina, tá? Então, tendo um defeito na produção da insulina ou na ação da insulina, esses níveis de glicose vão ficar armazenados no sangue, levando à hiperglicemia. Então, a alternativa A é a nossa resposta correta para essa questão. Nessa próxima questão, em relação aos fatores de risco para diabetes mellitus, assinalar aqui a alternativa correta. Então, a gente sabe que para o diabetes tipo 2, né, ele tem causa multifatorial. Então, são vários fatores aqui que a gente pode correlacionar, fatores modificáveis, fatores não modificáveis, tá bom? Que levam ao diabetes tipo 2. Então, vamos analisar aqui as alternativas e escolher aquela que se refere, né, aos fatores de risco para diabetes. Na alternativa A, obesidade. A obesidade é um fator de risco, né, para diabetes, já que a gente viu na questão anterior que diabetes está relacionado a uma alteração do metabolismo. E o metabolismo lá não é só da glicose, é também dos lipídios. Então, a obesidade, ela é um fator que pode levar a diabetes, tá bom? Então, a gente tem aqui a obesidade na letra A, na letra B, na letra C. Não temos aqui na letra D, não dá para saber ainda qual é a questão, qual é a resposta correta. Seguindo ainda na alternativa A, hipotensão, tá? Hipotensão não é um fator de risco para diabetes, tá, gente? Então, não entra aqui como fator de risco. Então, na letra A, a gente tem hipotensão, a gente já pode eliminar, né, a letra A letra C e a letra D, que traz hipotensão. O histórico familiar de diabetes é um fator de risco importante, tá? Mas hipotensão não. Então, se eu tenho na letra A, na letra C e na letra D, que já estão eliminadas, né? Só nos resta, então, a alternativa B. Aí nós temos a hipertensão, sim, que é um fator de risco, tá? Obesidade e o histórico familiar de diabetes. A gente está falando aqui para o diabetes tipo 2, tá bom? Então, esses são os fatores de risco. Então, a nossa resposta correta para essa questão é a alternativa B. Então, para você que ficou até o final, que gostou da nossa aula de hoje, deixa seu like, deixa seu comentário, isso é muito importante para a gente. E aguardo vocês, então, na nossa próxima aula.